Oi, meu nome é Ana, esse é o meu canal de leituras e hoje eu tô aqui pra falar sobre a minha nova meta, que é de ler um livro de cada país do mundo. Eu vou começar falando um pouquinho de por que fazer essa meta. Eu gosto muito de ler, eu sou muito entusiasta da leitura, não vejo a leitura como uma coisa chata que a gente tem que fazer, mas começou a acontecer de eu registrar minhas leituras e tal e perceber que a maioria dos livros que eu tava lendo eram sempre dos mesmos lugares. Como brasileira, leio muita literatura brasileira, acho que é mais da metade dos livros que eu leio são brasileiros. Aí depois ia muito pra literatura dos Estados Unidos, livros dos Estados Unidos, e depois Europa, principalmente ali Reino Unido, Inglaterra, e aí alguns da França, uns aqui, uns ali, tarana. E aí o que acontece? Acho que todo mundo que lê hoje em dia acaba sendo meio influenciado pelo tal do BookTok, ou então pelo menos pelas referências que são dadas na internet. E eu senti que tava ficando uma coisa assim, muito sempre da mesma coisa, livros que tem as mesmas histórias, o mesmo plot, a mesma cultura. Inclusive já falei sobre isso aqui no canal, sobre quando a leitura fica engessada, tipo, até se torna uma coisa que parece que você tá assistindo série, não é tanto assim uma leitura por conhecimento e tal. E aí eu falei, cara, quer saber, eu não quero isso não, eu quero voltar a ler pra conhecer coisas novas, conhecer coisas que eu, Ana, não conheço. Eu vi um pessoal fazendo isso e falei, cara, está aí. Vou arranjar de procurar um livro de cada país. Aí eu vi que tem muitas pessoas na internet que já fazem esse desafio e tal. Meio que cada pessoa faz de um jeito, não é como se fosse uma coisa universal. Eu comecei a seguir pessoas que estavam fazendo, principalmente canais no YouTube. Eu decidi por fazer a minha própria planilha. Por quê? Muitos dos canais que eu vi, as pessoas, elas faziam uma pesquisa ali e tal, e selecionavam esses livros. Só que quando eu ia pesquisar esses livros, ou o livro pra comprar era muito caro, ou eu não encontrava em biblioteca nenhuma, ou então o livro tinha, tipo, 400, 500 páginas mais. E eu não tenho problema com ler livros grandes, mas a gente tá falando de, acho que é 195 países. Então eu falei assim, calma lá. Cada um que eu for ler for de 400 páginas, talvez fique muito pesado. Talvez seja melhor eu procurar algumas opções um pouquinho menores. E aí eu decidi por fazer minha própria planilha e não pesquisar, tipo, usando ChatGPT, usando ferramentas de pesquisa automáticas, né? Mas usando, para fazer essa planilha, fontes de pesquisa humanas mesmo. Então, eu encontrei algumas fontes como uma comunidade no Reddit que fez, tipo, qual que é o livro mais influente de cada país, mas não tinha de todos os países. Aí eu fui caçando outros vídeos de pessoas que fizeram e pegando um pouquinho dos livros de cada uma das pessoas. Também tentando filtrar para pegar livros menores ali de 200 páginas, alguns livros serem de poemas, outros de biografia, que eu acho muito relevante, porque nas biografias você realmente vê a vivência das pessoas que moram naquele país, que é meio que eu queria fazer. Então eu tentei intercalar uma coisa com a outra, e aí eu comecei minha própria planilha. Então essa aqui é a minha planilha de leituras, tá aqui, livros do mundo. Talvez eu coloque mais coisas depois, mas por enquanto ela tá aqui com o continente, os países, o livro, autor, data, páginas e o link de compra ou biblioteca. Não tá completo ainda de pesquisa, até porque são muitos livros e, como eu falei, eu tô pesquisando de pouco em pouco pra já tentar filtrar o tamanho dos livros. Vocês podem ver que eu tô tentando colocar aqui, ó, 250, 192, que é um tamanho de livro tranquilo. E já ver se eu encontro esses livros em algum lugar para comprar, em alguma plataforma. Porque eu vi que muitos dos canais que eu tava procurando, eles selecionavam os livros, recomendavam os livros, só que os livros, tipo, eu não encontrava em lugar nenhum. Aí eu falei, não, aí não tem como. Ou então eu encontrava em algum lugar, mas muito difícil de ler, por ser um livro muito antigo e escaneado. Alguns não teve pra onde fugir, teve que ser assim mesmo, tá tudo bem, porque são livros antigos, mas outros não. Aí aqui na minha divisãozinha, esses que estão coloridos e negritos são os que eu já li, um de cada país aqui, então Finlândia, França, Grécia. Aí esses outros que estão coloridos, mas não tá em negrito, quer dizer que eu já li algum desse lugar, mas eu queria ler um que fosse, tipo, mais relevante. Por exemplo, aqui da Espanha, eu li o livro da vida de Santa Teresa d'Ávila, mas eu queria ler o Don Quixote clássico mesmo, sem ser aqueles que a gente lê quando é criança. Então eu coloquei aqui pra lembrar de ler. Oceania não tem nenhum, ainda tô no processo de pesquisa. Como eu falei, eu tô fazendo de pouquinho em pouquinho.
A maior parte deles, pelo que eu vi, é na Europa. A Ásia tem quase nada. Alguns aqui na América, que são os principais lugares que eu já li. Só que só em Reino Unido e Estados Unidos tinha um monte de livro. Aí eu falei assim, nossa, meu Deus do céu. Eu decidi começar a minha pesquisa pela África e descobri muita dificuldade para encontrar os livros. E eu tô me baseando principalmente, assim, minha maior dificuldade tá sendo principalmente encontrar os livros disponíveis. Não é nem encontrar uma recomendação de livro, mas encontrar onde que esses livros estão disponíveis para eu comprar, porque para eu comprar ou para eu encontrar em bibliotecas online. Para mim, o ideal era ser em bibliotecas online. Ah, Ana, mas por quê? Que coisa linda seria você comprar cada livro. Vou trazer um exemplo. Esse aqui, por exemplo, que a capa comum você compra ele por R$112 e a capa dura tá pela bagatela de R$9.000. Então, assim, teve muitos livros mesmo que, para comprar, eu creio que é por causa da distância e tal, o preço de você comprar a capa comum e você comprar o e-book era quase a mesma coisa. E aí os livros, tipo, por R$50, R$60, que eu, como leitor, acho um valor justo, só que a gente tem aqui mais de 190 países. Então, se eu for comprar por R$50 cada livro que tá aqui, acabou-se pra mim, entendeu? Então eu estou à procura de bibliotecas online, mesmo porque eu quero que essa planilha aqui, eu quero, tipo, disponibilizar ela aqui, quando tiver prontinha e tal, já vou colocar o modo de visualização agora. Mas quando ela estiver pronta, eu quero colocar aqui pra você encontrar pra ler em bibliotecas, só que eu ainda não encontrei essa grande biblioteca. Quais foram as que eu encontrei? No Google Livros, tem muitos que você encontra, só que muitos dos livros que eu encontrei, principalmente os africanos, que foi por onde eu comecei a olhar de um por um aqui a pesquisa, os livros estão escaneados. Então, não é aquela leitura mais fácil do mundo. Eu peguei até um exemplo aqui, ó, de Ferdinand Oyono. E aí, ó, aqui ele é o livro, tá vendo? Ele tá bem... tá escaneado. E aí aqui... esse aqui não tem a preview. Mas pra você ver, tipo assim, o nível de página, assim, sabe? Tipo... dá uma leitura legal, mas é uma letra antiga, é um texto antigo. E aí, muitos dos livros que eu encontrei no Google Livros são assim. Meio que por isso também que eu tô procurando livros menores, livros não tão grandes. Porque uma coisa é você ler um livro assim quando ele tá físico e tal. Por exemplo, esse aqui que eu tô lendo, ele tem uma letra grande. A fonte é antiga, mas ele tem uma letra grande e tal. Página amarelinha, mas você lê no computador, que você só pode ler no computador. Ainda não encontrei um aplicativo que tenha tudo, então tem essa dificuldade. Esse aqui é a primeira biblioteca que eu encontrei, que é o Internet Archive, mas confesso que eu não encontrei tanto livro assim, fora dos que a gente já conhece, que são ali padrão Europa. Então, assim, se você tá procurando um livro que é russo, que é francês, que é Inglaterra, que é Estados Unidos, você com certeza vai encontrar literatura clássica aqui. Quando entra no continente africano, fica muito mais difícil. Tanto é que as pessoas que eu encontrei fazendo conteúdo sobre isso na internet, elas colocam as listas já da Amazon para você comprar, mas eu ainda estou à procura dessa biblioteca, desse meio termo ali entre uma coisa e a outra. O outro que eu conhecia também é o Anna's Archive, que é uma biblioteca aberta. Não sei se isso é pirataria. Mas, tipo assim, como eu tô tentando ler menos livros contemporâneos e mais livros clássicos, antigos, que, tipo, pelo menos aqui no Brasil seria domínio público, eu não tô com tanta preocupação assim, porque é um livro de 1900 e tanto. Então, por exemplo, eu joguei aqui Dom Casmurro, que é brasileiro. Tem muitas versões de Dom Casmurro aqui no Anna's Archive. Tem inglês, pipipi. Inclusive, eu achei que uma das maiores dificuldades ia ser encontrar os livros traduzidos, só que eu tenho um duplo privilégio. Primeiro é que, como brasileiros, a gente fala português, a gente sabe um espanholzinho ali, né, um portunhol. Então, tipo assim, eu consigo ler um pouquinho de espanhol, consigo ler um pouquinho de português. Tem muitos países da África que falam português e a maioria dos países da América do Sul falam espanhol. Então, essa parte de tradução não foi tão problema assim. E eu arranho também o inglês, então não foi tanto problema. O mais difícil está sendo encontrar os arquivos dos livros. Não é saber quais livros ler, nem encontrar na tradução certa, mas é encontrar esses livros para ler. Tem também esse aqui, Biblioteca Mundial, só que, como vocês podem ler aqui, ó, tirando aqui esse brazuca,
A grande maioria aqui são países europeus, aqui ó, França, Reino Unido, Estados Unidos. Então, assim, a grande maioria vão ser países europeus e tal, não tem muito pra onde correr, mas para algumas leituras você ainda encontra, por exemplo, Arte da Guerra aqui, China. Então, tipo, já meio caminho andado. Se você nunca leu nada da Inglaterra, também vai encontrar. Mas pra mim, que tô procurando mais desses outros continentes, né, principalmente África, Oceania e países árabes, tá sendo uma dificuldade pra mim. Outro que eu não abri aqui, mas que eu gostei muito, vou até abrir agora, é o Mac Livros, que lançou há pouco tempo, né, aqui no Brasil. E eu gostei bastante porque, além de muitos que eu citei aqui, que eu já até li, né, tipo russo, sul-coreano, tal, japonês, Inglaterra, além desses, eles têm muitos livros da América Latina. Então, deixa eu abrir aqui a minha listinha de leitura atual. Aqui, ó, eu já separei os próximos que eu quero ler. E aí, alguns desses tem lá no Mac Livros. Por exemplo, aqui, ó, 100 Anos de Solidão, tem lá no Mac Livros. A Filha Única, que é México, tem no Mac Livros. O Livro Branco de Han Ken, que é da Coreia do Sul, também tem no Mac Livros. Então, eu gostei muito da plataforma. Ela é em estilo biblioteca, que é justamente o que eu queria. Eu não queria, tipo, piratear. Eu queria uma biblioteca online, que eu vou lá, pego o livro, depois devolvo, pipipi. Mas não encontrei ainda um que tenha tantos. Mas o Mac Livros tem muitos livros latinos. E se você nunca leu nada de outros países, o Mac Livros já vai te ajudar muito. Eu achei muito fera mesmo, gostei bastante. Então, falando aí sobre o que eu já li, o que eu já fiz dessa planilha, porque Deus me perdoe, desde que eu comecei, acho que eu passei mais tempo procurando os livros em biblioteca do que lendo de fato. Mas por continente, deixa eu ir aqui pra África. Por continente, eu li 2 livros de 54 países, então foi 3,7% ali. Eu li da Argélia e da Nigéria, ou seja, muito pouquinho, mas ainda assim um número maior que a Oceania, por exemplo, que não teve nada. Das Américas, né, Norte, Central e Sul, eu li 5 de 35 países, que é 14%. Li do Brasil, Canadá, Chile, El Salvador e Estados Unidos. Da Ásia, eu li 3 livros de 49 países, que é 6%. E foi só China, Índia e Japão, mas é porque tem um pouquinho menos. Da Europa, eu li 12 de 44 países, o que é 27%. É de longe o maior número ali, que foi Alemanha, Bósnia e Herzegovina, Espanha, Finlândia, França, Grécia, Itália, Países Baixos, Portugal, Reino Unido, República Tcheca e Suécia. No nível mundial, eu li 22 de 195 países, que é só 11% do mundo. Então, tipo assim, gente, eu fiquei... Nossa, eu já li tanto, e eu li tão tiquinho do que tem no mundo, do que tem de cultura pra eu conhecer. Quando eu fiz esse paralelo, eu falei assim, não, eu quero ler um treco de cada país. Minha intenção não é, tipo, ler livros muito grandes, não... Pra não ficar uma coisa muito pesada. Eu já sei que isso aqui não é uma coisa... um projeto que você faz de um dia pro outro, é uma coisa pra vida toda, mas é mais pra me orientar de quando assim, não sei o que ler, não sei pra que rumo ir, e aí alguns não tem todos os livros, alguns eu nem comecei nada, mas a ideia é essa. Vou disponibilizar essa planilha aqui embaixo, minha ideia é ajudar outras pessoas. Um ponto muito importante, eu sou meio ruim de geografia, então eu já enfrentei algumas dificuldades, por exemplo, li um autor, aí eu achava que ele era de um país, aí aconteceu uma guerra lá e aí o país virou outro país, e aí eu coloquei no lugar errado, ou então o autor nasceu num país, mas morreu em outro, aí eu coloquei no país que ele morreu. Então nem todos estão certinhos, mas eu tô fazendo assim, pouquinho em pouquinho e tal. Deixo aí no final, se você tiver alguma recomendação de um livro que você gostou muito, ou então que você sabe que tem bibliotecas. Se você tiver recomendação de bibliotecas, por favor, me envie. Se você estiver fazendo esse projeto também, deixa aí nos comentários o que você tá achando, o que tá sendo suas dificuldades. E é isso. Tchau!